Olá! Olha, falar um pouquinho de pós-graduação é um tema, às vezes, até hum, muita gente já conhece, né? Mas é um tema que eu me interesso muito, eu acho interessante. Tem muitas coisas que, às vezes, algum aluno que terminou a graduação ainda não conhece sobre pós-graduação, e é legal conversar um pouco sobre isso, né? E eu diria até que, modéstia à parte, eu tenho uma certa experiência com pós-graduação, afinal de contas, fui aluno de pós-graduação, tanto mestrado como doutorado. Fiz pós-doutorado, dei aula na pós-graduação, tanto na parte presencial quanto à distância. Coordeno curso de pós-graduação, já estruturei, montei vários cursos de pós-graduação, então acho que, né, dá para falar um pouquinho sobre isso, esclarecer algumas dúvidas, às vezes, que alguém que está querendo fazer pós-graduação ainda tem, tá bom? Então, vamos cá, deixa eu compartilhar aqui com você o que a gente pode conversar um pouco, né? Que eu acho legal. Ok, então, aqui pós-graduação, né? Deixa eu me apresentar aqui, ó, eu sou o Samuel José Casarim, professor Samuel. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho então sobre esse mundo da pós-graduação, né? Bom, começando aqui, pós-graduação, com o nome, com o próprio nome diz, pós-graduação é para quem já fez uma graduação, ou seja, você precisa concluir sua graduação para fazer uma pós, né? Já uns tempos atrás, não sei se ainda existe, né? Tinha instituições que ofereciam um combinho, faça aqui a graduação com a gente e ganhe de graça uma pós-graduação. Fique esperto nesse tipo de oferta, tá? Porque só pode fazer pós-graduação quem, obviamente, terminou a graduação, ok? Bom, mas dentro desse mundo aqui da pós-graduação, nós temos basicamente duas áreas distintas, né? Ou duas classificações distintas, né? A do stricto sensu e a do lato sensu. Ah, no que diz respeito ao stricto sensu, nós temos dois tipos de pós-graduação: o mestrado, né, e o doutorado, ok? Enquanto que aqui no lato sensu nós temos a especialização, tá bom? Bom, focando um pouco mais aqui no stricto sensu, depois aqui eu pus aqui residência médica associada à especialização. No finzinho a gente conversa um pouco sobre isso. Então, dentro aqui do stricto sensu, nós temos o mestrado, que pode ser um mestrado tipo acadêmico, ou um mestrado profissional, né? Onde a pessoa está vinculada a uma indústria, por exemplo, e está desenvolvendo uma pesquisa que ele vai aplicar na empresa que ele trabalha, ou mesmo desenvolvendo algum produto, ok? Enquanto que o mestrado acadêmico é mais voltado para quem quer, né, seguir carreira acadêmica portanto, é uma espécie de pré-requisito para se fazer o doutorado, né? Aí você me diz, mas pode-se fazer doutorado direto sem fazer mestrado? Pode, né? Não é uma coisa comum, não existem alguns requisitos para se sair da graduação e ir direto para o doutorado. Precisa se passar, né, por uma certa avaliação que as instituições aplicam. E caso o aluno passe por essa avaliação, né, ele pode estar apto a pular essa etapa do mestrado e ir direto para o doutorado, ok? Lembrando que também para fazer o doutorado, seja direto ou não, há de se ter uma proficiência em alguma língua, né? Geralmente o inglês, tá bom? Bom, então, ainda falando aqui do mestrado acadêmico e profissional, seja qual for dos dois, ao concluir esse mestrado, você recebe o título de mestre, ok? Mestre naquela área em que você trabalhou a sua pesquisa, tá bom? E para que você obtenha esse título de mestre, né, você cursa o mestrado, faz lá as disciplinas necessárias, desenvolve o seu projeto e, ao final, você defende a sua dissertação de mestrado. Com uma característica interessante, né? O mestrado é um projeto de pesquisa um pouco mais simples, vamos dizer assim, que não é necessariamente ter que ser inovador, que tem que ser original, tá? Ele pode ser, por exemplo, uma continuidade de um outro trabalho, pode ser
feito em cima de uma revisão bibliográfica sobre um determinado tema pertinente de pesquisa, ok? Ao contrário, o doutorado aqui não. O doutorado tem como característica a exigência, né, de se desenvolver um tema inovador, um tema original, ok? Portanto, o doutorado é, né, um processo, né, um estudo mais complexo que o do mestrado. Tanto é que o mestrado, em média, ele dura em torno de 2 anos, ok? Enquanto que o doutorado vai levar aí de 3, 4 anos, né? Em alguns casos pode chegar a 5. E se por um lado o mestrado confere a quem concluiu o título de mestre, o doutorado, por sua vez, confere o título de doutor, tá? E depois de terminar o doutorado, se a pessoa quiser, ela pode vir fazer um pós-doutorado na sequência. Lembrando, porém, né, que muita gente às vezes acha que pós-doutorado é um título. Não é, tá bom? Pós-doutorado é uma pesquisa que um pesquisador desenvolve ao longo de um certo tempo, né, para até dando continuidade ao trabalho que ele fez aqui no doutorado, ou até uma coisa nova totalmente. E essa pesquisa visa ou também criar um produto novo, ou desenvolver uma determinada teoria, alguma coisa, mas que, né, deve ser, assim como no doutorado, publicado. Depois que se fez essa pesquisa, ou durante a pesquisa, à medida que os resultados vão surgindo, é uma exigência, né, que você faça a publicação dos resultados obtidos aqui em revistas de reconhecimento nível internacional, não é? É, e aqui, veja, eu coloquei CAPES e CNPq, né? Por quê? Porque seja mestrado, seja doutorado, muitos alunos que fazem mestrado e doutorado são subsidiados com bolsas de estudo fornecidas pela CAPES ou pelo CNPq, né? Que são órgãos de fomento do governo federal. Há, né, nos estados, como o caso aqui de São Paulo, a FAPESP, que também disponibiliza bolsas de mestrado, de doutorado, e tanto a CAPES como o CNPq e a FAPESP também tem bolsa de pós-doutorado, tá? Para subsidiar quem, por exemplo, desenvolve essas pesquisas e não está vinculado ao mercado de trabalho, ou seja, não tem vínculo empregatício, tá bom? E também a CAPES aqui, ela se destaca porque é ela quem avalia a qualidade dessa pós-graduação em stricto sensu, seja o mestrado, seja o doutorado. Então, ela faz uma avaliação periódica, não é mais se é trienal ou quadrienal, e ela confere um conceito a esses cursos, né? Que vai de até 7. Então, um curso que obtém nota 7 é um curso de excelência. Um curso que obtém nota 3, ele ainda é um curso reconhecido pela CAPES. E quem obtém nota abaixo de 3, né, infelizmente, ele é convidado a ser descredenciado para poder oferecer um mestrado ou doutorado. Ok? Bom, então isso mais ou menos é sobre o stricto sensu. Entrando aqui no lato sensu, né? O lato sensu, ele é caracterizado por uma pós-graduação conhecida por especialização, tá bom? Se o mestrado, como eu falei, tem em torno de 2 anos, doutorado de 3 a 4, a especialização, ela tem uma carga horária mínima na faixa aí de 360 horas, podendo chegar a 400, 450, um pouquinho nessa faixa aí, tá bom? E ela tem, obviamente, um tempo de conclusão muito mais curto que o do mestrado e do doutorado, né? Em geral, em menos de um ano, consegue-se fazer um curso de especialização de boa qualidade, não é? E ao concluir o curso de especialização, o, a pessoa recebe o título de especialista naquela área que ele estudou, né? E que fez o curso. Ah, Se aqui no mestrado você tem que, né, fazer uma dissertação e aqui você tem que fazer uma tese de doutorado, na especialização você faz um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que pela legislação atual deixou de ser obrigatória, tá? Então
o trabalho de finalização de curso aqui na especialização passou a ser opcional. Então, se o aluno quiser fazer, a instituição que está oferecendo o curso é obrigado a acatar essa decisão do aluno. E se ele não quiser fazer, ele também não faz. Nada impede, portanto, dele fazer ou não essa especialização, tá ok? É, aqui eu coloquei CAPES e CNPq e falei que a CAPES é quem avalia, né, esses cursos de pós-graduação em stricto sensu. Eu pus o MEC aqui porque, na verdade, o MEC ele não avalia a especialização, tá? A especialização ainda não passa por um processo de avaliação de qualidade pelo MEC. Mas o MEC é quem credencia as instituições, né, a oferecer curso de especialização. Portanto, todo curso de especialização deve ser cadastrado junto ao MEC para ter uma validade, né? Então, quando você conclui o curso de especialização, você recebe um certificado de conclusão. Se esse curso não estiver cadastrado no MEC, esse certificado não vale absolutamente nada, né? Então, é fundamental que você verifique, quando está fazendo, vai fazer esse curso de especialização, se ele está ou não está cadastrado junto ao MEC, ok? Isso é extremamente importante. Bom, além disso, uma coisa que hoje, né, caracteriza muito o lato sensu, a especialização, é o fato dele ser oferecido na modalidade à distância, o EAD, né? Aqui no mestrado e no doutorado, ainda não existe essa cultura do EAD. Pode ser que não, em algum curso de mestrado, ou de doutorado, possa ter uma atividade, uma disciplina, né, que seja oferecida nessa modalidade, mas no bojo geral, não, né? Aqui não. No lato sensu, a especialização ela pode ser por EAD, 100% à distância, pode ser híbrido, né? Uma parte à distância, uma parte presencial, e pode ser totalmente presencial, né? Os cursos presenciais, né? Eles acabaram perdendo um pouco o espaço, porque, sejamos, né, sinceros, né? A metodologia EAD, ou mesmo a híbrida, ela é mais flexível, né? Enquanto que a presencial, ela vai exigir que o aluno se desloque, seja lá onde que ele mora, para a instituição, não é? Ou para o polo, de repente, para cursar. Então, é vamos dizer, é uma ação que o aluno tem que fazer, que geralmente ele não está hoje em dia com muito tempo para isso, né? Enquanto que o EAD ele faz na casa dele, na hora que ele bem entender, e tem então, portanto, uma flexibilidade maior. Essa é uma das principais vantagens do EAD. Você vai falar, mas e a qualidade? A qualidade depende sempre, tanto no presencial quanto no EAD, na minha opinião, a qualidade depende de duas coisas. Depende da instituição, é claro, da seriedade com que ela oferece aquele curso, e depende do aluno, né? É uma mão de via dupla, vamos dizer assim. Não adianta a escola oferecer um belo curso se o aluno não se interessa, ele está lá só para pegar o certificado. E vice-versa, não adianta o aluno ter um grande interesse e a escola oferecer um curso meia-boca, né? Então, eu acho assim, tem que ter, obviamente, esse casamento de uma instituição que ofereça um curso de boa qualidade, né, dentro daquela plataforma que ela trabalha, mas o aluno também tem que se dedicar, né? Ninguém aprende simplesmente por osmose. Enfim, então essa especialização tem essa característica. Eu pus aqui a residência médica, porque às vezes alguém me pergunta, né? Mas é um médico, né? Especialista, né? Um pneumologista, um dermatologista, um oftalmologista. Ele fez especialização? Fez, mas não fez. Ou seja, ele fez porque ele fez residência médica, né? Então, o aluno de que termina a graduação em medicina, ele não é obrigado a fazer residência médica, né? Se ele não quiser, ele não faz. Ele continua exercendo a profissão dele, como clínico geral, por exemplo, e na boa, ele conduz a vida profissional dele. Se ele quiser se especializar em uma área, né? Como eu falei, cardiologia, é, na parte de gastrologia,
intestinal, se quiser fazer na parte de dermatologia e outras áreas, né, variadas que tem na medicina, aí ele vai fazer uma residência médica em um hospital, em uma clínica especializada, que vai durar aí de 2 a 4 anos essa residência. Só que essa especialização, né, profissional, ela não tem essa característica acadêmica, vamos dizer assim. Aí você fala, então, médico não faz especialização? Lato sensu? Claro que faz, né? De repente, um médico, ele precisa ter noções de gestão para administrar o seu consultório, para administrar a sua clínica, para administrar até um hospital, caso ele trabalhe numa área que exija isso, né? Então, nada como fazer uma especialização na área de gestão focada na área médica, não é? Então, é um tipo de curso que o médico pode fazer, né? O egresso pode fazer, e obter, portanto, um curso de especialista. Assim como, mesmo fazendo residência médica e se tornado um especialista em dermatologia, cardiologia, ele pode depois fazer um mestrado acadêmico, fazer um doutorado e se tornar um médico professor doutor, não é? Por que não? Isso é possível também, tá legal? Então, com isso, eu acho que eu fecho aqui um pouco do que eu queria trazer, né? E conversar com você sobre toda essa parte de pós-graduação, ok? Então, qualquer dúvida que você tiver aí, o meu e-mail está aqui, ó, casarim1963@gmail.com, que eu estarei aqui disponível para te responder as suas dúvidas, ok? Então, muito obrigado por enquanto, ok? Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas pertinentes. Se esqueci de alguma coisa, como eu falei, pode mandar naquele e-mail a sua dúvida, que eu estou aqui disponível para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema que eu acho extremamente interessante. Um abraço e até a próxima.